Amados irmãos, bom dia, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para vermos a nossa aula desse novo ano, 2024, cujo tema é Panorama do Novo Testamento. Vamos ver um panorama do Novo Testamento, como originou, o que levou a surgir o Novo Testamento, os personagens, escritos e outras coisas mais. Vamos orar para que Deus tome a direção de toda a aula que será dada aqui nesse momento. Santo Deus, amado Pai, te pedimos que o Senhor tome a direção de toda a aula que será ministrada aqui, abençoa as nossas vidas, abençoa o assunto que será aqui ministrado, toma a direção de tudo em nome de Jesus, amém. Nós vamos ver hoje a introdução ao Novo Testamento, a lição 3. O objetivo da lição é conhecer as características do Novo Testamento enquanto o livro é escrito por mãos humanas. As mãos humanas escreveram, mas a inspiração foi divina. Creio que o Novo Testamento tem a mensagem de Deus para a salvação e estabelecer um compromisso de leitura para ler todo o Novo Testamento. Então, as duas primeiras lições, adquirimos razoável noção do período que vai do último livro do Antigo Testamento, que é o Malaquias, até os primeiros sinais do cristianismo com a pregação de João, o Batista. Os irmãos sabem que João Batista foi o precursor de Jesus Cristo, era primo de Jesus, surgiu no cenário de Jerusalém, da Palestina, batizando aqueles que iam ao Rio Jordão. Dentre eles veio o próprio Jesus, seu primo, e o batizou, preparando-o para o seu ministério. Descobrimos ainda que ao longo do intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento, Deus esteve preparando cuidadosamente o passo seguinte de seu plano, a vinda de seu Filho Jesus Cristo. E nessa lição veremos alguns aspectos introdutórios da composição de todo o Novo Testamento. É isso que veremos nesse material da introdução do Novo Testamento. O contexto. Alguns aspectos relativos ao mundo do Novo Testamento, as línguas. Os irmãos sabem que o Império Romano conquistou toda a região da Palestina, conquistou Jerusalém e automaticamente a língua latina, falada pela soldadesca e pelo Império Romano, influenciou muito o convívio em Jerusalém e na Palestina. O grego, o idioma grego surgiu também, que nós conhecemos como koiné, que quer dizer popular. Nessa língua grega, o grego surgiu no cenário de Jerusalém, ao ponto de depois os escritos do Novo Testamento serem redigidos na língua koiné, derivado da língua grega. Então, o grego foi o Império Grego conquistado pelo Império Romano, mas a influência do idioma grego sobrepujou o idioma latino. O aramaico era uma língua, irmãos, falada no comércio, Babilônia e outras regiões mais, mas o aramaico tornou sua língua comercial, tão quanto o grego. O aramaico, aquela língua comercial que falava em Jerusalém, falava em toda a região da Palestina. E o hebraico, que foi uma língua que era falada em toda a região de Israel, de Jerusalém, desde os tempos de Davi, Salomão, né, Saul. O hebraico ficou limitado à sinagoga. Então, a língua hebraica limitou-se dentro da sinagoga prática dos escribas e fariseus, sacerdotes, tudo mais, utilizavam o hebraico dentro da sinagoga. Não ficou mais como uma língua ampla, como era no tempo do Antigo Testamento. Todo o Império Romano foi fortemente influenciado pela mitologia grega. Divindade dos romanos estava associada diretamente à mitologia grega. Então nós temos Júpiter como Zeus, Vênus como Afrodite, inclusive superstições, misticismo, oráculo, presságios, tudo isso ocorria naquela época em Jerusalém, devido à influência do Império Romano. Os deuses dos romanos influenciavam a cultura da época, ao ponto de surgirem superstições e misticismo com aqueles que diziam ser profetas, que davam mensagens, que davam profecias e influenciavam fortemente o convívio social, o convívio espiritual, né, o convívio político da época do contexto do Novo Testamento.
O nome da segunda parte da Bíblia é Novo Testamento. O primeiro é chamado Antigo, isso os irmãos sabem, Antigo Testamento. O sentido básico para testamento do grego é aliança, acordo, contrato ou pacto. Certo? Enquanto no hebraico é chamado de Berit Hadashah, que é o novo pacto, a nova aliança, aqui no grego, o grego passou a chamar o Novo Testamento, certo? O Novo Testamento. Significa uma disposição feita por uma parte em que a outra parte podia aceitar ou rejeitar, mas nunca alterar. Essa disposição, quando recebida, obrigava o cumprimento das cláusulas pelas duas partes. Então, implica o quê? Que é uma promessa, pois uma promessa obriga somente a pessoa que a fez, enquanto que uma aliança obriga igualmente as duas partes envolvidas. Então, o Novo Testamento, o novo pacto, a nova aliança vai suplantar a velha aliança, a antiga aliança, não desfazendo o conteúdo que está no Antigo Testamento, porque o Novo Testamento complementa, o Antigo Testamento complementa o Novo Testamento. Um interage com o outro. Para se entender o Novo Testamento, tem que se ler primeiro o Antigo Testamento, pois todo o Antigo Testamento fala sobre a pessoa de Jesus, aponta para o Messias, que é Jesus Cristo, de Gênesis a Malaquias. Ok? Muito bem. Vamos lá. Continuando. O Novo Testamento é composto por um conjunto de livros inspirados por Deus, cuja ênfase é a revelação do plano divino. Então, como o Antigo Testamento, nós temos o cânon do Antigo Testamento, em que continham livros, em que uma das normas é ter inspiração divina, certo? Assim também o Novo Testamento, ele contém um compêndio de 27 livros, e essa revelação não se limita ao ministério terreno de Jesus Cristo, mas compreende o quê? O período posterior à sua ressurreição e ascensão aos céus, desde a era da igreja inaugurada com a descida do Espírito Santo até a consumação de todas as coisas. Então, Jesus Cristo, irmãos, é bom salientar, não deixou nada escrito. Os discípulos, como Mateus, como João, certo? Foi quem, como João, Mateus, foi quem redigiram, e o apóstolo Pedro também, redigiram todos os fatos ligados à pessoa de Jesus. Mateus escreveu para judeus convertidos ao cristianismo. Marcos não andou com Jesus, recebeu o material do apóstolo Pedro e aí redigiu o seu evangelho. Lucas recebeu o material de Teófilo, um gentil, e aí redigiu também o seu evangelho. João, o apóstolo João, esse andou, conviveu, pregou, operou milagres, porque andou lado a lado com Jesus. Certo? Então, esse material vai além, muito além da vida de Cristo aqui nesse mundo, da sua ressurreição, porque surge a era da igreja. A era da igreja foi inaugurada pela dia de Pentecostes. Quando eles estavam orando ali em Jerusalém, no cenáculo, o Espírito Santo veio, desceu sobre eles e ali inaugurou a era da igreja, a qual está registrada no livro de Atos dos Apóstolos. Então aqui está todo o material do Novo Testamento. Os evangelhos chamados de sinóticos. Por que sinóticos? Porque são idênticos na sua escrita, idênticos nos seus assuntos, idênticos nos fatos ligados à pessoa de Jesus. Então Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos. João, o evangelho de João, alguns exegetas e escritores dizem que é um tratado teológico, filosófico, tratado teológico e filosófico e sociológico, porque é um tratado em que fala sobre o Logos de Deus. Logos, palavra grega, que significa substantivo grego que significa palavra, mas no contexto de João é verbo, expressa uma ação, Logos. No princípio era a palavra, ou no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. João
inicia o seu evangelho da mesma maneira que Moisés escreve o livro de Gênesis. No princípio Deus criou o céu e a terra. João vai, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então João automaticamente, unifica Gênesis com o evangelho dele, mostrando que essa mesma palavra que deu início a tudo lá em Gênesis, a criação do mundo, aqui também no seu evangelho, João também dá essa ênfase à pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus. O histórico, o livro de Atos. O livro de Atos, irmãos, na etimologia grega, ele é chamado de praxis, que no correto seria práticas do Espírito Santo, e não Atos dos Apóstolos, porque o livro todo, no seu contexto, quem trabalha nos bastidores é o Espírito Santo. Desde o dia que a igreja foi criada até o último capítulo de Atos, o Espírito Santo está ali trabalhando, convoca Paulo, chama Paulo para ser propagador da palavra, e Barnabé, e a igreja é fundada, tem o Concílio de Jerusalém, a igreja vai indo, crescendo, tem as viagens de Paulo, ou seja, há um impacto do Espírito Santo no livro de Atos, em que mostra as práticas do Espírito Santo na vida dos discípulos de Jesus, o qual ele subiu aos céus e deixou aqui o Espírito Santo para continuar a obra iniciada por ele aqui neste mundo. Nós temos as epístolas. O que é uma epístola? A epístola, a palavra grega é pistolê, documento. Nós temos a epístola e temos a carta. A epístola é um documento doutrinário. Ela contém uma doutrina. Ela é redigida no teor doutrinário para uma comunidade, para uma igreja, para um grupo de pessoas ligadas ao cristianismo. Então nós temos aqui as epístolas de Paulo, as epístolas eclesiásticas. Por que eclesiásticas? Vem da palavra grega eclesia, ou eclesia. Significa que são epístolas dirigidas à igreja, diretamente à igreja. Então, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. São cartas escritas especificamente para doutrinar, orientar, disciplinar, conduzir a igreja. Epístolas pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito. Quem foi Timóteo e Tito? Foram discípulos de quem? De Jesus, de Paulo, filhos na fé de Paulo. Paulo trabalhou com Timóteo se converteu à palavra, ao evangelho, Tito também. Paulo viaja e deixa Timóteo dirigindo uma igreja. A mesma coisa era Tito, porque Paulo viajava, chegava na localidade, treinava líderes ali, trabalhava, treinava, aperfeiçoava, ensinava, e ali, quando estava pronto, ele deixava o líder ali e viajava para outra comunidade. Cartas pastorais, cartas escritas para pastores. São epístolas escritas para pastores. Pastores, presbíteros, diáconos. São cartas especificamente orientadoras para quem quer assumir o pastorado, ou o diaconato, ou o presbitério. Nós da Igreja Batista a maioria são pastores ou diáconos. Não temos presbíteros. Presbíteros é mais na Assembleia de Deus e tem também ancião, na Testemunho de Jeová e assim por diante. A nossa linha batista nós tem mais pastores e diáconos. Não temos bispos, não temos anciãos, não temos também apóstolos. Isso não faz parte do grupo de cargos da Igreja Batista. Então, pastoral. E a epístola pessoal que Paulo escreveu a Filemon, que era um escravo foragido, que se refugiou, e que Paulo redigiu uma carta pessoal a Filemon e ele levou para o seu senhor. É uma carta pessoal de Paulo a esse rapaz, para o seu senhor. Filemon. São epístolas paulinas. As epístolas gerais são Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 João e Judas, que não é Judas Iscariotes, é outro Judas.
Então, Hebreus, segundo alguns exegetas, Hebreus, quem escreveu Hebreus não foi Paulo. Alguns exegetas da Bíblia dizem que quem escreveu Hebreus foi o Apolo, que era judeu convertido ao cristianismo. Apolo. Tiago, irmão do Senhor Jesus, escreveu a sua epístola. 1º e 2º Pedro também. E 1º, 2º e 3º João. 1º e 2º João são cartas, são epístolas gerais, certo? Mais doutrinárias e orientadoras. E a 3ª de João é mais uma carta pessoal, em que ele se dirige a uma senhora, muito amiga dele, então é bom salientar. E Judas, que é um livro pequeno, em que ele relata alguns fatos ligados aos enganadores que estavam no rol da igreja. E o Apocalipse? O Apocalipse é chamado o livro profético do Novo Testamento, redigido pelo apóstolo João, e esse Apocalipse vai narrar todo o início, toda a visão do mundo, seu início, meio e fim. É bom lembrar que o Apocalipse também é um livro em que relata a situação das 7 igrejas da Ásia Menor, né? A situação da igreja no arrebatamento, a vinda do anticristo, a perseguição que a igreja sofreria, as guerras que virão e o final dos tempos. Então aqui está todo o conteúdo do livro do Novo Testamento. Aqui nós temos a cronologia. Livro do Novo Testamento. Foi organizado de maneira lógica. Não era assim, mas houve uma organização de uma maneira lógica, para melhor entendimento dos seus leitores. Evangelho registra a vida e obra de Jesus Cristo. Os evangelhos. E da palavra grega evangelion, que significa boas novas. O histórico registra o avanço do evangelho, como foi que o evangelho se propagou, cresceu, desenvolveu e tudo mais. As epístolas registram o desenvolvimento da doutrina do cristianismo, quais eram as doutrinas que o cristianismo defendia, pregava, né? Propagava. Então, as epístolas. E o apocalíptico registra aspectos futuros do plano de Deus para essa humanidade da qual vivemos. Lembrando aos irmãos que nós estamos na contagem regressiva da humanidade. O dia que Jesus deu brado, ressuscitou da tumba, daquele dia em diante, a contagem regressiva de Deus para esse mundo começou. Então nós estamos em contagem regressiva. O mundo está sendo preparado para futuramente ser entregue ao anticristo. A igreja vai ser arrebatada, mas o anticristo vai dominar todo esse mundo com o espírito de engano. O espírito de engano já age demais neste mundo, né? Vai ficar muito pior quando este anticristo, quando esse homem do engano se manifestar. Porque ele vai ser manipulado, ele vai ser usado, vai ser orientado pelo próprio Satanás, por permissão de Deus. O espírito de engano. Deus fala o seguinte: já que vocês querem o engano, vocês vão ficar com o engano. Vocês querem a mentira, vão ficar com a mentira. Por um tempo, vão ficar com a mentira. E o diabo vai assumir aqui, vai continuar o engano que ele iniciou. Desde o Jardim do Éden, ele vai continuar esse engano. Por um espaço de tempo, mas vai continuar esse engano. Até o dia da volta de Cristo e ele ser lançado no lago de fogo e enxofre. Aí ainda temos muita estrada para caminhar. Só que a igreja não estará mais aqui, estará no céu arrebatada. O crente que ficar aqui vai enfrentar o anticristo face a face, né? Vai haver salvação? Vai ter salvação. Como? Pelo Espírito. Não, o Espírito Santo já foi. O Espírito de Deus já subiu. Como é que vai ser a salvação? A salvação vai ser por aqueles que ficaram, que vão pregar a palavra. Apesar de terem ficado, mas vão pregar a palavra também aqui nesse mundo. Muitos se converterão pela dor. Não pelo amor, mas pela dor. Muitos vão se converter pela dor, pelo sofrimento. Os que já se converteram e foram para o céu, foram por amor. Os que ficarem vão se converter pela dor. Vão ser perseguidos, afligidos, maltratados, flagelados.
Uns negarão, outros aceitarão o plano salvífico de Jesus. Vamos lá. Comparação entre os dois testamentos. O melhor ponto de partida para quem deseja entender o Novo Testamento é analisar a partir do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. E o Novo Testamento cumpre o Antigo Testamento, certo? Vejamos aqui um quadro comparativo entre os dois testamentos. Vamos ver aqui agora. Então, como eu falei aqui no início da aula, o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. Todas as palavras, profecias, tudo aponta para a pessoa de Jesus Cristo. E o Novo Testamento, todo o cumprimento que foi previsto, toda a palavra que foi prevista no Antigo Testamento se cumpre no Novo Testamento. Então aqui nós temos uma comparação. O Antigo Testamento, necessidade de repetição dos sacrifícios. Os sacrifícios tinham que sempre serem repetidos. O levita entrava no tabernáculo, sacrificava um cordeiro, um bode, boi, tudo isso. No Novo Testamento, o único sacrifício foi suficiente. Foi o sacrifício de Cristo na cruz. O Êxodo, a Páscoa da nação, em que Moisés está no Egito com a nação de Israel, e Deus determina que na última praga deveriam celebrar a Pessá, a Páscoa, a passagem. E aqui, no Novo Testamento, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, que morreu uma única vez na cruz. A lei era externa, eram sacrifícios. A lei totalmente externa. Não havia mudança interior, a mudança era só exterior. E era sacrifício. O animal pagava diariamente pelos pecados dos homens, mulheres e tudo mais. O animal pecava. Um cordeiro, um bode, uma ovelha, um boi. Sempre um animal era o sacrifício pelo pecado do homem. E no Novo Testamento, o sinal é o batismo do crente, quando o crente morre para o mundo e ressuscita para Deus. A circuncisão do judeu era o pacto feito, foi o pacto feito, e o sinal aqui é o batismo do crente. A designação no Antigo Testamento era Israel, a designação no Novo Testamento é a igreja. Lembrando que Israel nasceu de um homem chamado Abraão. A nação nasceu aqui de um homem chamado Abraão. E a igreja nasceu no céu. A igreja nasceu no céu. Nasceu no coração de Deus, no céu, a igreja. Nasceu lá e veio para a terra. Humanamente falando, surgiu na festa de Pentecostes em Jerusalém. Lá surgiu a igreja. Mas o dono da igreja chama-se Jesus Cristo. Ninguém é dono da igreja. O dono da igreja é Ele. Ele é o dono da obra. A leis civis, morais, cerimoniais, várias leis que tinham em Israel. Lei de casamento, lei de sacrifício, lei de penalidade, as leis para castigo, leis de aborto, várias leis morais, então, casamento, união, divórcio, e cerimoniais também, alimentação, várias leis tinham. No livro Levítico, nós vemos a relação total das leis de Israel, civil, moral e cerimonial. E no Novo Testamento é uma única lei, a lei de Cristo. A lei de Cristo. Né? A lei de Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. No Antigo Testamento, o acesso ao Pai era restrito, havia um véu intacto, tinha que entrar no tabernáculo, no caso, no templo de Jerusalém, no templo de Israel, no templo de Salomão, no templo de Herodes. Entrava, só que podia entrar o sacerdote, nenhum cidadão tinha acesso. Quando Jesus morre na cruz e dá o brado, tudo está consumado, o véu do templo é rasgado de alto a baixo, que nem 4 juntas de boi poderiam lascar esse véu, e Deus, de alto a baixo, rasgou o véu do templo. Rasgou, mostrando o quê? Que desde a morte de Cristo, o homem não tem mais impedimento para ir até Deus. Então o homem hoje tem acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. O acesso está livre a Deus, por meio de Jesus Cristo. E aqui o sacrifício para os sacerdotes, e o sacrifício é pelo sumo sacerdote eterno, que é Jesus Cristo. Então nós vemos aqui as comparações entre o Antigo e o Novo Testamento.
E nessas comparações nós vemos que tudo aqui aponta para a pessoa de Jesus Cristo, como aqui também aponta para Jesus Cristo. Certo? Continuando. O cânon, que é um material, vem de cano, um cano mesmo, com aqueles canos de água, cano grosso, para designar o Antigo e o Novo Testamento como inspirados por Deus. Significa uma vara de medir. Então, a Bíblia contém 66 livros. A medida acurada pela qual todos os pontos de vista teológico, doutrinário, arqueológico e escriturístico se unem, fundamentando a Bíblia como a palavra de Deus. Então, o cânon do Antigo Testamento foi também redigido. Houveram livros apócrifos, quer dizer, não inspirados por Deus, certo? Então formou-se o cânon do Antigo Testamento, um material muito bem elaborado, mas todos, primeira regra, se tinha inspiração divina. Como o livro de Esther, no livro do Antigo Testamento, em que ali no livro de Esther você não vê nada falando sobre Deus. Porém, pela prática de Mardoqueu, com a sua sobrinha Esther, que virou rainha da Pérsia, pela prática, pelo linguajar, pelo diálogo, pela maneira que ele orientou ela, a comissão do cânon percebeu que o livro tinha inspiração divina e o aceitou como um livro inspirado. O Novo Testamento também tiveram muitos livros apócrifos e viram que os livros ali tinham inspiração divina. Daí aceitaram a compilação total da Bíblia, 66 livros. Conclusão, o Novo Testamento é o manual teórico e prático do cristianismo. Revela o quê? Revela Cristo e a salvação que ele traz. Então, o Novo Testamento mostra isso aí. O exame dos aspectos do Novo Testamento facilitará o estudo das próximas lições. Então, a introdução que vimos aqui é o pontapé inicial do que virá da agora em diante. Os livros de Mateus até Apocalipse, que nós vamos estudar. Então, o Novo Testamento é uma biblioteca, mas também um único livro que, juntamente com o Antigo Testamento, compõe toda a Bíblia. 66 livros compõem toda a Bíblia. Então, nós temos que memorizar isso aí. E o Novo Testamento, a visão é uma visão ampla. Ela vai crescendo, ampliando. Progressiva. Certo? Uma visão progressiva. Até atingir a estatura do varão perfeito que é Cristo. O ensino que está ali é todo o ensino num contexto doutrinário, teológico, sociológico, político, filosófico. É o contexto do Novo Testamento. Em que, para se estudar, é bom que tenhamos ao lado um dicionário bíblico. Lembrando também, irmãos, que o Novo Testamento também ele foi escrito em narrativa. Alguém está narrando uma história para o leitor. E quando o leitor lê o Novo Testamento, ele é leitor e é intérprete do que ele está lendo. Então, daí se requer que o Novo Testamento foi escrito em narrativa e também figura de linguagem. Figuras de linguagem. Jesus diz, eu sou a porta. Ele está fazendo uma metáfora, ele está se comparando com a porta. Eu sou o pão da vida. Ele é pão? Não. Ele está se comparando ao pão. É uma metáfora. Então, o Novo Testamento também foi escrito em muitas figuras de linguagem. Daí se requer que nós tenhamos ao lado do Novo Testamento uma gramática, um dicionário bíblico, para entender uma concordância bíblica, para entendermos melhor o teor do Novo Testamento. Certo? Então, que Deus em Cristo nos abençoe e continue nos inspirando a cada dia no estudo da palavra dele. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado por esse estudo, muito obrigado por tudo que foi aqui explanado, que teu Santo Espírito revele ao nosso coração o que falta ser revelado, revele ao nosso coração os ensinamentos dos quais ainda não absolvemos, mas que o Santo Espírito, teu Santo Espírito, Senhor Deus, esteja nos iluminando para compreendermos a cada dia a tua vontade, o teu querer, o teu desejar para as nossas vidas. É o que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.